Olá, meus amados, amém, a graça e a paz para todos vocês. Estamos aqui em mais uma EBD e hoje a nossa aula é a aula de número 12, né, que nós estamos estudando aí. Então espero que você pare um pouco e tire um tempo aí para assistir e escutar aquilo que Deus tem para nos ensinar, dando continuidade aí à nossa aula virtual, né? Nós não podemos ainda estar presentes, mas nós estamos aqui na nossa aula virtual, né? E hoje a nossa lição é a lição número 12, que ela tem como um tema os mistérios dos atos de Deus. Os mistérios dos atos de Deus é a nossa lição de número 12 e nós ainda estamos estudando o livro de Eclesiastes e esta lição ela está baseada aí em Eclesiastes do 7 ao 12, né? Do 7 ao 12. Como eu já falei na lição anterior, Eclesiastes foi escrito também, alguns defendem aí que foi escrito também por Salomão, o mesmo que escreveu Provérbios, e a gente vê muita sabedoria aí no livro de Eclesiastes. E o nosso texto base se encontra em Eclesiastes capítulo 8, versículo 17, que vai nos dizer assim: então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. É por isso que o título dessa lição é O Mistério dos Atos de Deus. E interessante que a lição, a revista, ela começa perguntando quem nós somos, né? Com quem nós estamos conversando, somos o quê? Nós somos um indivíduo entre tantos outros, entre 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo aí uma única espécie, né? Ou seja, a revista está dizendo, o autor da revista está dizendo aqui o quanto nós somos pequeno diante de um mundo tão grande, diante de um Deus tão grande. E por isso que ele vai falar sobre os mistérios dos atos de Deus. Ele vai dizer aqui: acredito que deu para entender que somos muito pequenos diante da imensidão do universo. O universo é grande, o universo é enorme. E nós estamos aqui, eu e você, seres pequenininhos, mas que Deus ele se importa comigo e com você. E aí ele diz: porque somos tão pequenos, onde é que nós vamos encontrar sabedoria? No mistério do cotidiano ou nas reflexões da vida, né? É por isso que fala sobre os mistérios dos atos de Deus. Meus queridos, é interessante que aquilo que é desconhecido é algo provocante. Quando não, por que não dizer inquietante? Porque se determinado assunto ele se apresenta com elementos encobertos, com elementos, digamos, enigmáticos, então é comum que desperte algumas reações nas pessoas. Para muitos vão ficar curiosos. Para muitos vão ficar receosos. Para outros vão ficar assombrados. Por quê? Porque se trata de um mistério. E a palavra mistério significa segredo. Significa algo que está oculto, o mistério dos atos de Deus. E Deus ele tem os seus mistérios, porque Deuteronômio capítulo 29, no versículo 29, vai nos dizer que
as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, há coisas encobertas, sim, que vai permanecer encobertas, porque elas são da alçada exclusiva de Deus, seja por sua decisão soberana, por quê? Porque Ele é Criador e Senhor de todas as coisas, seja pela sua grandeza e majestade de seus pensamentos e de sua obra, infinitamente superiores à capacidade da minha compreensão e da sua compreensão humana. Interessante que o livro de Eclesiastes registra, nós acabamos de ler no versículo 17 do capítulo 8, que ele vai dizer que então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Contudo, meus queridos, existem sim mistérios ou segredos de Deus que eles foram designados à revelação, mas o conhecimento dele está restrito a algumas pessoas. Interessante, para conhecermos os mistérios, os segredos de Deus, há um requisito. Requisito esse estabelecido por Deus para ser entendido. No Salmo 25, no versículo 14, nos diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, aos que ele dará a conhecer a sua aliança, e para os que o temem. É o temor do Senhor que torna alguém digno de conhecer o segredo de Deus. Digno e capaz. Porque, como diz Provérbios capítulo 1, versículo 7, a gente já leu nas lições anteriores, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, a intimidade do Senhor, a intimidade que nós temos com Deus, é privilégio reservados para aqueles cujo coração lhe pertence. E esses são os que estão aptos a conhecer a revelação, os segredos, os mistérios de Deus, sabendo dar a elas o devido tratamento de reverência, de respeito e obediência. E interessante que o curso natural da vida é marcado por certas situações essas que guardam alguns segredos de Deus em seus significados. E compreendê-los e é como desvendar um mistério. Então, havendo por isso a necessidade de um discernimento que vem de quem? Que vem do Senhor. E são significados que, inicialmente, pode até contrariar a lógica humana. Eles estão escondidos naquilo que poderíamos chamar de desacordos da vida, dando ênfase exatamente aos aspectos negativos, aos aspectos sofridos da experiência humana. Então, como adversidades, como tristeza, morte. E o livro de Eclesiastes aqui, ele faz menção a estas realidades, chamando a nossa atenção, a minha e a sua atenção, para o significado positivo e benéfico que elas abrigam. Quer um exemplo? Como é que poderia o homem entender e concordar o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 2? Olha só. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, vai nos dizer o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Como é que o homem natural, o homem que não tem o discernimento de Deus, ele vai compreender que é melhor ir à casa onde está havendo um velório, onde é a casa que tem luto,
do que ir à casa onde tem uma festa de aniversário, onde tem um churrasco. O homem, ele só vai compreender isso se ele tiver o discernimento e a sabedoria do Senhor. Como é que o homem, sem receber o esclarecimento da parte do Senhor, ele vai compreender isso? Não vai. Então, meus queridos, por estranho que pareça, é isso que a Bíblia diz, oferecendo explicação para tal afirmação, porque a Bíblia também dá a resposta. Interessante que ele diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, e aí a Bíblia dá a resposta, o porquê. Ele diz, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem por consideração. Então o homem, ele ao tomar em consideração que a morte faz parte da vida, o homem tem a oportunidade para refletir sobre muitas coisas. É isso que Eclesiastes está dizendo aqui, é isso que o pregador está tentando nos ensinar. É naquele momento em que o homem está ali na casa que há luto, que aquele momento é propício a uma avaliação sobre a forma como tem conduzido o seu viver. Tomando ali, levando ali a tomar a sua vida mais útil, mais proveitosa a si mesmo e aos outros. Porque quem é que está numa festa, num banquete, num aniversário, num churrasco, ele vai ter tempo para pensar nessas coisas. A gente só começa a meditar na nossa caminhada, na nossa vida, quando a gente está diante de um caixão, quando a gente está diante de um corpo ali, quando a gente está num velório, quando a gente está ali numa reunião onde pessoas perderam seus entes queridos, ou mesmo nós começamos a pensar nas nossas vidas, né? A gente começa ali a pensar. E é também uma das situações em que alguém pode experimentar mais de perto e com mais profundidade as consolações de Cristo, tornando-se capaz de consolar os outros com a mesma consolação que recebeu de Deus. Você que perdeu um ente querido, eu que perdi, você que perdeu, a gente sabe que isso faz parte das nossas vidas. Então nós temos as condições de consolar alguém que não compreende dessa maneira. E ainda também, a ocasião do luto leva o homem a pensar sobre o que o guarda, ou o que o aguarda quando a vida terrena encontra o seu ponto final, levando-o a preparar-se espiritualmente para a eternidade, né? Então, diz também que sem condenar os momentos de alegria, sem condenar os momentos de festa, que também são presentes de Deus nas nossas vidas, mas que devem ser bem aproveitados, né? Deve ser bem aproveitado sem excesso, né? Sem insensatez. Deus, ele também nos deu a alegria, claro, né? Eclesiastes diz que há um significado proveitoso na casa onde há luto. É isso que ele está nos ensinando. Uma outra coisa que ele também nos ensina aqui, que talvez cause perplexidade para muitos quando lê e sem compreender, quando ele diz no versículo 3, quando ele diz aqui, melhor é a mágoa do que o riso. Já pensou que melhor é a mágoa do que o riso? Então, mas para esta também há uma revelação do seu significado. Para esta também há uma explicação que procede de Deus, e ele continua dizendo, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Interessante. O homem que conhece a tristeza resultante aí de uma mágoa sofrida, o homem ele tende a desenvolver melhor a sua capacidade de empatia relativa a esse aspecto. O homem ele começa tornando-se mais compreensivo com os demais, que estão em igual situação, e muitas vezes até evitando proceder de forma semelhante com o próximo. Ele se torna mais humano, digamos assim. O seu coração fica melhor. Quantas e quantas vezes você, como cristão, alguém já te fez um mal e você, compreendendo o que Eclesiastes está nos ensinando aqui, você consegue relevar o mal que aquela pessoa fez
e você coloca no seu coração o desejo de ser diferente. Não cria mágoa de maneira nenhuma. Então, o homem natural, ele não consegue compreender isso, né? O homem natural, ele não consegue compreender isso, que está dizendo que melhor é a mágoa do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando o homem tem um entendimento do que Deus pode fazer, o homem ele vai chegar, vai magoar, mas ele vai saber perdoar, né? Ele vai saber não levar aquilo em conta. Ele vai dizer: meu irmão, Deus te abençoe, perdoa, não era isso e tal, tal, tal. Uma outra coisa relevante aqui, que encontra no livro de Eclesiastes, ele diz respeito ao amanhã. Ei, amanhã. Que mistério, meus irmãos, é o amanhã. Que mistérios é o amanhã. No capítulo 9, no versículo 1 do capítulo 9, o pregador, ele vai dizer, diz aqui, capítulo 1 do versículo 9: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se o amor, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo isto está oculto no futuro. O futuro pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. E é justamente por isso que algumas recomendações são feitas quanto ao aproveitamento do tempo aqui presente, que Eclesiastes nos diz aqui. Entre elas está incluída aqui a medida do esforço humano para a realização de suas tarefas. No versículo 10 do 9, ele vai dizer aqui: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria humana. Então ele está dizendo aqui que a força individual, que varia de pessoa para pessoa, é a medida recomendada. Nem além e nem a quem, nem a mais e nem a menos. Por isso que ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Nada deve ser além, porque quando é além, compromete a saúde pessoal, compromete a qualidade, compromete o desempenho. Então, o trabalho realizado sobre esgotamento humano perde a qualidade, proporcionalmente à escassez da força individual. E não é este o propósito de Deus, que o homem adoeça e trabalhe mal. Então, quanto a este aspecto aqui, há uma recomendação de Jesus. Lembra dos discípulos, lá em Marcos capítulo 6, versículo 30, quando os discípulos estavam pregando, não tinham tempo para nada. Aí Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. O próprio Jesus pede para que eles parem um pouco. A obra de Deus tem que ser feita sim. A obra de Deus ela tem que avançar. Agora a gente tem que fazer segundo a medida que nos foi dada. O próprio Jesus pediu para que eles parassem um pouco, porque às vezes os discípulos nem tempo para comer tinham. Então Jesus aqui está ensinando aqui que as forças humanas, elas precisam ser renovadas para serem preservadas. Para serem preservadas. Então, também não deve ser nem além e também não deve ser aquém. Nem pode ser de mais e nem também de menos. Se Jesus te deu uma coisa, algo para fazer na obra, faça. Faça segundo as tuas forças. Não vá além. Não. Mas também não fique para trás. Faça segundo a medida que lhe foi dada. Porque uma vez que você sabe
que tem capacidade de fazer e não faz, isso aí caracteriza displicência, mau aproveitamento de oportunidade. Exatamente porque o homem, ele não sabe o que ele aguarda no futuro. Vai haver um tempo de prestar um bom serviço ao Senhor e ao próximo. E esse tempo é quando? É hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã. É hoje, na medida da força que eu e você, nós recebemos de Deus. Porque essa é a mensagem que Ele nos deu. Para que a gente avance cada vez mais, sem parar. Não pare. É isso que Ele está dizendo. Não pare. Por essa mesma razão, é de que o futuro pertence a Deus. E a prudência recomenda que todas as coisas sejam feitas, meus queridos, em tempo oportuno, sem precipitação. Porque no versículo 11, capítulo 9, versículo 11, ele diz aqui, capítulo 9, no versículo 11, diz aqui: e vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, e nem dos valentes a vitória, e nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Ele vai dizer aqui que o prêmio não é dos ligeiros. Não adianta correr, não adianta se esforçar. Eu sou o melhor. Não. Seja constante, firme e constante. E sem postergar, porque o homem não sabe a sua hora. Eu não sei a minha hora, você não sabe a sua hora. Porém, se há tempo oportuno, aproveite. Se há também o modo apropriado de se proceder, aproveite. Visto que há o momento de prestação de contas perante o Senhor. Então, meus queridos, neste sentido aqui, uma palavra de amorosa advertência também é dirigida aos jovens aqui. Provérbios capítulo 11, versículo 9. O pregador também ele vai falar sobre, ou para a mocidade. 11, versículo 9, ele vai dizer assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Ele está falando aqui para os jovens, mas está falando para mim, para você, ele está falando para toda a igreja, de que o segredo para não errar, sabe qual é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Está lá no capítulo 12, no versículo 1. Então, o segredo para não errar, ele deixou registrado aqui, é lembrar do Senhor. É lembrar do Senhor, é o segredo de uma vida bem-sucedida. Mas, meu irmão Damião, lembrar do Senhor, mas eu lembro do Senhor todo dia. Eu me lembro. Meus queridos, este lembrar, ou essa lembrança que Eclesiastes está nos ensinando aqui, é mais do que uma atividade da memória. Não é você apenas saber, lembrar que existe um Deus. É você considerar aqui os preceitos, é você considerar aqui os estatutos do Senhor, vivendo da maneira como Deus quer que você viva e de que eu vivo. É dessa lembrança que ele está falando. É dessa lembrança. Então, por isso, meus queridos,
depois de ele afirmar aqui que essas sentenças aqui nos livros, no versículo 12 e capítulo 11, ele vai dizer: procurou o pregador achar palavras agradáveis a escrever com retidão, palavras de verdade. E ele diz aqui no 11: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças, coligidas, dadas pelo único pastor. Então o próprio Deus é o autor, é a fonte de toda verdadeira sabedoria. Eclesiastes está dizendo aqui, o pregador, ele está dizendo aqui, ele apresenta aqui a verdade da mensagem dele. No versículo 13 do capítulo 12, ele diz aqui: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, preste atenção, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Então ele termina aqui o livro, Eclesiastes, ele termina o livro aqui, dizendo que de tudo que se tem ouvido, a suma é: preste ou teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, uma coisa leva a outra. No momento em que eu temo a Deus, automaticamente eu quero guardar os seus mandamentos. E é assim, meus queridos, que nós devemos viver. Há mistérios, e esses mistérios aqui, eles foram deixados para nós. Deus, ele quis revelar esses mistérios, o mistério da sabedoria, ele quis deixar revelado para nós. Então é assim que devemos viver, sabendo que haverá o momento em que nenhum segredo humano ficará encoberto. Veja só quando ele termina o livro de Eclesiastes, no versículo 14 do capítulo 12, Eclesiastes ele termina assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Então que, para tanto, o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe a ser pessoas que queiram fazer sempre a vontade do Senhor. E aí, para terminar, Salomão, ele pediu sabedoria a Deus quando era jovem. E exatamente por ser jovem e ter percebido o tamanho da responsabilidade que ele tinha. E existe um mistério entre o dia que ele pediu sabedoria e o dia que ele recebeu sabedoria. Esse mistério é a vida e os desafios do dia a dia que conduziu o sábio à sabedoria. Então, meus queridos e amados irmãos, busque sabedoria de Deus para a sua vida. Que possamos buscar a sabedoria de Deus para as nossas vidas, para sabermos enfrentarmos momentos tão difíceis, momentos de adversidade, para sabermos compreender o que a sua palavra nos ensina. Precisamos ser homens, jovens, mulheres, que tenham entendimento daquilo que Deus tem a nos ensinar. Quer sabedoria? Peça ao Senhor. O temor do Senhor é lá onde eu e você, a gente vai conseguir a sabedoria por completa. Que Deus nos abençoe, que você possa aproveitar tudo que foi falado aqui nesta aula, né? E que logo, logo nós vamos estar juntos de novo. Eu e você, meus alunos, você que está vendo este vídeo, né? Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus possa nos abençoar cada dia mais para termos o pleno conhecimento de quem Deus é na minha vida e na sua vida. Então, turma da EBD, classe de homens, Primeira Igreja Batista de Patos,
Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E louvado seja Deus para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém.